Muito bem, então está aqui a nossa lista de exercícios. E aí, essa lista vai tratar dos dois assuntos que nós trabalhamos lá na última aula, certo? Elas trabalham corrente elétrica, né? Com a lei de Ohm, né? E também circuitos elétricos, com as leis de Kirchhoff, e também aquela última parte com o circuito com resistor e capacitor, né? O famoso circuito RC. Tá, então deixa eu ir aqui para o quadro branco, vamos fazer um recorte ali do enunciado da questão número 7. Então vamos lá, está aqui a questão. Olha aí o enunciado. Se a corrente carregada por um condutor for dobrada, né? O que acontecerá com, letra A, a densidade de portadores de carga, letra B, a densidade de corrente, né? Letra C, a velocidade de deriva dos elétrons. E letra D, o intervalo de tempo médio entre as colisões. Beleza. Vamos começar aqui. Vou escrever primeiro o dado que nós temos. Ó. A corrente vai ser dobrada. Tá bom? Então, você tinha lá uma corrente inicial, vou colocar I, e aí essa corrente é dobrada. Vou chamar outra corrente, né? A segunda corrente, assim, de I, linha, né? Aí, linha é duas vezes a corrente original I, ó, tá bom? A corrente foi dobrada. Beleza. Então, só para escrever aqui. Corrente foi dobrada. É o dobro, né? Beleza. Então, tá aí. Esse é o nosso dado. Com esse dado, vamos nos perguntar a respeito, primeiro, da densidade de portadores de carga, né? Portadores de carga. E aí, quem é que porta carga aí nos sistemas elétricos, eletrônicos? São os elétrons, né? Poderiam ter colocado aí como densidade de elétrons. Porque os outros portadores, né, seriam os prótons, mas os prótons são fixos, né? Beleza. E aí, o que acontece com a densidade de elétrons? Ela não depende Não depende. É uma característica do material. É do material, da substância, né? Cobre, alumínio, né? Seja qual for o material, tá bom? É característico do material, então não varia. Não varia com a corrente, tá bom? Não tem nada a ver com a corrente. Pode variar com a temperatura, certo? Por exemplo, se houver, sei lá, um aumento brusco na temperatura, né? Aí pode afetar lá as características físicas do material, né? Para ele ter uma densidade, ter a densidade, então uma densidade maior ou menor, né? Certo? Mas a princípio não varia com a corrente, não. Letra B. A densidade de corrente, ó. A corrente mesmo, vamos lembrar aqui, ó. Corrente é carga por tempo, né?
Em geral, você observa lá uma seção de um fio, né? Está transportando corrente, né? E aí você mede quanto de carga atravessa aquela área por unidade de tempo, né? Você tem a corrente, né? Ok? Corrente é carga por tempo que está atravessando uma determinada área da seção de um fio, né? Assim que a gente entende a definição de corrente. Beleza. E o que seria a densidade de corrente, né? A densidade de corrente, nós, no dia da aula, a gente apresentou como um J, né? O J é a razão entre a corrente que está atravessando lá determinada área, dividido pela área, né? Ó, se eu pegar aqui o valor da corrente que eu calculei e dividir pela área que a gente está observando, né? Eu vou ter uma densidade de corrente. Bom, é corrente por área. Então, se você mudar a corrente, você muda a densidade de corrente, tá bom? O J', digamos assim, ó, a segunda densidade de corrente, vai ser a corrente atual, né? Eu chamei de I' sobre A, né? E aí, se você trocar por 2I a corrente, né? Dá para ver que é 2 vezes I sobre A, que é a corrente original, né? Ou a densidade de corrente original. Então, você pode dizer que a densidade de corrente dobra, certo? O J final é 2 vezes o J inicial, tá bom? Tal qual aqui é a corrente, ó. Se a corrente dobrar, a densidade de corrente também dobra, certo? Ok? Porque a densidade é só a carga dividida pela área, né? Aliás, a corrente, né? Se a corrente dobra, ela dobra também. Beleza. Vamos adiante, letra C. O que acontece com a velocidade de deriva dos elétrons? Não sei se vocês lembram, né? Eu vou projetar aqui os slides da aula. Ah, não, aqui é as notas. Não, aqui é as notas. Eram os slides. Ah, tá aqui, então. Tá, então tá aqui, olha, o slide da nossa aula. E nós iniciamos justamente falando da corrente de maneira microscópica, né? Você pode imaginar lá os elétrons, ó, andando ali meio aleatório, mas se você ligar um campo, eles organizam numa direção, né? E aí, então por, eles vão andar por conta do campo elétrico, né? Certo? Então tá aqui, ó, o campo elétrico vai acelerar eles e vai gerar uma velocidade, olha aqui, ó. A velocidade é a aceleração causada pelo campo, vezes um tempo médio entre as colisões. Bom, esse tempo médio, ele vai depender só do material, da densidade de portadores, certo? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, ela não muda, né? Mas a velocidade, ó, a velocidade aqui vai ter essa relação com o campo, e se a corrente for escrita em termos da velocidade, tá? Contando os elétrons, né? Ficando pelo volume, a gente fez essa discussão lá no dia da aula, né? No final das contas, eu não vou refazer a conta, não. Eu vou só colocar lá o resultado final, que é esse, ó. Depende da densidade de elétrons, da carga elementar, da área, da velocidade, tá? Deixa eu voltar lá. A velocidade de deriva dos elétrons. Velocidade
deriva dos elétrons. É aquela velocidade VD que está lá, né? E aí, qual é a relação que eu estava olhando? Essa aqui, né? A corrente, ó, vai ser igual à densidade de cargas. Tá, então a gente pode usar tanto a corrente como a densidade de carga. A densidade de carga está melhor, né? Se você escrever a densidade de carga em termos da velocidade, ó, tá bem aqui, ó. É a densidade de elétrons vezes a carga elementar vezes a velocidade. Então, tá aí. Esse J aqui embaixo é o mesmo J aqui de cima, tá? Então, nós já sabemos que ele vai dobrar. O novo J vai ser o dobro. Porém, olha só, o N é a densidade de portadores, acabei esquecendo de mencionar, né? Ele não muda, ó. O N não muda, a carga elementar não muda. E aí, olha só, para que esse J' seja igual a 2J, isso é possível se a velocidade dobrar, certo? Se a velocidade dobrar, se a velocidade dobrar, certo? Aí você vai ter, ó, 2N, certo? Se a velocidade dobrar, a gente obtém que o J dobra, ok? E a gente poderia ter também feito aqui a velocidade em termos do J, né? Aí o mesmo resultado, certo? Então, é até melhor, né? Ter feito. Vou escrever aqui. A velocidade é o J dividido por N, né? N é, tá? É o J. Isso. O V, então, o V' é o quê? Daqui você tira que ele vai ser é, o V' é o J' NE. Só que o J' é 2J, né? NE. Então, isso que está isso que está aí entre, vou colocar aqui entre parênteses, é justamente o valor original, certo? Então, a velocidade de deriva final, né, é 2 vezes a velocidade de deriva lá original. Okay? Aí tem a letra D por último, né? A letra D eu comecei a explicar ali antes, né? O tempo médio não depende, né? Tempo médio, como é que tá lá? Tempo, intervalo médio, né? Tempo médio entre colisões. Entre colisões. É o tal que aparece lá na aula. O tal ele não depende, certo? Não varia com a corrente. Característica do material também. Característica do material, né? Alumínio, cobre, certo? Então, a resposta aqui vai ser parecida com a da letra A. É uma propriedade do material, não varia com a corrente. Bom? E aí a gente pode fazer o mesmo comentário ali de antes. Ele varia com a temperatura, certo? E aí as características do material se modificam, né?
Pode variar com a temperatura. Então, se uma corrente muito grande, né, que provoca uma alteração apreciável lá, né, pode ser que haja uma alteração no tempo médio, né? Muito bem, tá aí. Essa é a sétima, né? Isso, sétima questão. Ela é mais, assim, quase teórica, né? É só para a gente usar aqui de maneira teórica mesmo as definições, né? Da densidade corrente, da velocidade de deriva. Mas aí é bom qual a utilidade dessa questão, né? A gente tem que entender esses conceitos aí, tá? O exercício é para a gente trabalhar esses conceitos aí. Beleza, então, feita aí a sétima, vamos passar aqui para a oitava. Deixa eu cortar ela aqui. Bem, então, tá aqui, ó. Em geral, as normas de construção das residências requerem a utilização de fio de cobre bitola 12. E aí, esses fios têm um diâmetro, né, de 0,205 centímetros. Tá? Vai ser usado nas tomadas, fiação das tomadas. E aí, esses circuitos conduzem corrente de 20 amperes. Tá? Muito bem. E aí vem a suposição aqui, ó. Se conduzisse a mesma quantidade de corrente, um fio de diâmetro menor, ou seja, com a bitola superior, poderia alcançar uma temperatura alta e causar incêndio. Okay? Esse diâmetro 0,205 aqui é suficientemente grande para que não haja muito calor, né? Uma temperatura muito alta. Com um diâmetro menor, aumenta, né? Pode aumentar a temperatura. Certo? Tá. Beleza. Então, agora, vamos fazer um cálculo, né? Para ver a proporção que a energia interna é produzida num segmento de fio, esse fio aí de bitola 12, de 1 metro, quando tem essa corrente de 20 amperes. Certo? Então, bota aqui, letra A. Olha só, vou anotar aqui os nossos dados. Primeiro, nós temos o diâmetro. Vou indicar ele aqui como D, ó. 0,205 centímetros. Veja que é centímetro. Eu já vou escrever ele aqui como metro. Para virar metro, ó, divide por 100. Então, vai virar 0,0205. Ó. Dividir por 100 para virar metro. Beleza. Primeiro dado é esse. Segundo dado que ele nos disse aí, a corrente, ó, 20 amperes, né? 3 algarismos. Deixa eu... 20 assim, com 3 algarismos. Tá aí. O diâmetro do fio, a corrente e um comprimento dele, ó. Tem um comprimento de 1 metro. Beleza. Outro dado que nós conhecemos aí é um fio de cobre, tá bom? Não está aqui nesse exercício, mas se vocês consultarem lá, por exemplo, o livro texto, vocês vão encontrar lá uma informação a respeito do cobre, que é a resistividade. Ó. A resistividade do cobre é de 1,7 ou 70, vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Tá bom? É tabelado isso aqui. Lá vocês podem encontrar em tabelas lá dos livros, né? No livro texto. Beleza, aí com todos esses dados, ele quer saber a energia interna, né? Que é produzida, né? Que energia é essa aí, meu povo? É a energia que vai ser
dissipada, né? Aí é um fio, ele vai esquentar e vai dissipar corrente. Calor, desculpa. E agora, professor, lembra aí da nossa aula de resistência, né? Lá no sábado a gente falou um pouco sobre resistência. A resistência de um material, ó, pode ser escrita assim, vai ser definido como um R maiúsculo, e ele olha só, o produto da resistividade, aqui ó, todo copo, vezes o comprimento, dividido pela área, ó. Bom, aqui é a resistência de um material. E aí, com esses dados que nós temos, dá para a gente calcular para o cobre, tá bom? Vou só fazer aqui antes a área. A área é π vezes o raio ao quadrado, que é a área de um fio, né? Como eu desenhei aqui na pouco, a área circular. E aí o raio, por sua vez, vocês lembram lá, né? O raio é metade do diâmetro. Então, eu posso substituir o raio R, que está aqui, ó, por diâmetro sobre 2. E aí, então, uma forma de calcular a área é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por π. Certo? Aqui faz o quadrado do D e o quadrado do 2. E aí, π vezes o diâmetro ali, quanto é o diâmetro? 0,00205 ao quadrado dividido por 4. Certo? Então, aí a área, nós vamos precisar para usar aqui, ó, para calcular a resistência. E se vocês fizerem essa conta, eu fiz aqui antes, ó. Vamos fazer, né, Cristiano? Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui a calculadora. Vou fazer aqui o calculadora. Muito bem, então, qual é a conta? Aqui já tem um π, deixa eu ver, tem π vezes 0,00205 ao quadrado e multiplica. Oh, meu Deus, não multiplica, não, divide, né? E divide por 4. Então dá 3,3 vezes 10 dá menos 6. Vou escrever aqui. 3,3 ou 30, né? Vezes 10 a menos 6. A área é metade, né? Então, tá aí. Aí você vai usar bem aqui, ó, esse valor da área. E aqui em cima, o que é que tem aí em cima? Resistividade, 1,70. 10 a menos 8. Vezes o L, que o L vale 1, né? Facilitar a nossa vida, né? Bom. E aí, você pode dividir 1,70 por 3,30. 1,70 dividido por 3,30. 0,50. 5,15. E aqui as frações, aliás, as potências, vai ficar menos 8 mais 6, que dá menos 2. E aqui você poderia escrever 5,15. Bem que fazer aqui antes, para economizar. Opa. E fica 5,15 vezes 10 menos 1. Né? Aí junta essas duas potências. Menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui é a resistência. Lembra aí, a unidade de resistência é o ohm. Ok? Então tá aqui a resistência do fio de cobre, né? Ó. De cobre. Com essa bitola, com esse comprimento. Ah, sim. Agora, esse fio, quando ele for atravessado
por uma determinada corrente, ele tem lá uma potência de dissipação, né? Energia, certo? Essa potência P, você pode calcular, tem várias formas, né? A gente viu lá no dia da aula. Quando você tem a resistência e a corrente, a forma de calcular seria a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá bom? Tem outras formas. Se você tiver a tensão e a corrente, é a tensão vezes a corrente. Se você tiver a tensão e a resistência, é V2 sobre R, né? E assim por diante. Beleza? Então, vamos calcular aqui R, que a gente acabou de ver, 5,15 vezes 10 a menos 3. A resistência vezes a corrente ao quadrado. A corrente é 20. 20 ao quadrado, certo? 20 ao quadrado dá 400, né? 4 vezes 4, 10 vezes 10. Então, então, isso aqui era o número antigo, né? 5,15 vezes 400 dá 2.060. Aí eu vou colocar já em potência de 10. Ó, eu multipliquei 400, eu multipliquei 400 por 5,15, tá? E o resultado foi 2.060. E eu vou escrever como 2,06 vezes 10 a terceira, né? Potência de 10, tá? Produto desses dois, só que ainda tem o 10 a menos 3 que estava aqui. Vou repeti-lo. E aí, olha só que interessante, né? 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 1, né? Vai simplificar aí, dando 1. E o resultado vai ficar 2,06 watt. Não sei se vocês lembram, né? A potência, qualquer potência, né? Seja o que for, medida em watt. Muito bem, então tá aí, ó. A energia dentro do fio, né? Que ele tá chamando aqui de energia interna, vai ser consumida aí desse jeito, né? Produzida desse jeito. Pronto. Feita aqui a letra A, vamos para a letra B. Que diz para repetir o cálculo, se for de alumínio, ó, faz a mesma conta com um cabo de alumínio, certo? Vou colocar aqui uma página em branco. Então é o seguinte, ó, você tem as mesmas dimensões, né? Ó, uma distância e, aliás, um diâmetro de 0,002 metros, 1 metro. Tá, esse diâmetro aqui vai dar a mesma área, né? Mesma área. Aqui é 3,30 vezes 10 a menos 6. 3,30 vezes 10 a menos 6. Tá, então são as mesmas características geométricas, tá? Diâmetro, comprimento, área, tá? Tem o mesmo formato. Porém, agora nós vamos considerar que seja feito de alumínio. Tá, e agora o que vai mudar? Vai mudar a condutividade. A condutividade, desculpa, condutividade não, aqui, o nome disso aqui é resistividade. A resistividade do alumínio é diferente, é 2,82 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Tá? É uma característica da substância, né, do material. Se for alumínio, falou isso aí. Aí, de novo, você aplica lá a expressão. Opa, fiz errado aqui, né? É a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, certo? Beleza, aí você substitui, vamos lá substituir. A resistividade agora é 2,82 vezes 10 a menos 8 vezes o comprimento de 1
dividir pela área, que é aquela mesma. 3,30 vezes 10 a menos 6. Aí pode fazer igual eu fiz antes, ó, divide 2,82 por 3,30. 2,82 dividido por 3,30. 0,854. 0,854. E aí essas potências vai ficar 10 menos 8 mais 10 a sexta dá 10 menos 2. Faz o mesmo raciocínio de antes, ó, em que você pode escrever como 8,54 vezes 10 menos 1, aí junta essas duas potências, certo? É isso mesmo, 8,54 vezes 10 menos 3, a resistência medida em ohm. Tá aí, a resistência do alumínio. E qual vai ser a potência? O alumínio vai irradiar na potência de R vezes I ao quadrado. Certo? E aí, a resistência, nós calculamos ali, 8,544 vezes 10 menos 3, vezes o I, cadê o I? A mesma corrente, né? Então, 20 ao quadrado. Bom, acabei esquecendo de anotar. Corrente vale 20, vou botar aqui. Mesma corrente de 20 amperes. E agora, pode fazer o que eu fiz ontem, ou fiz ainda há pouco. 20 ao quadrado dá 400, eu posso multiplicar com 8,54, né? 8,54 vezes 400, que dá 3.416. Eu vou escrever em notação de potência 10, 3.000, vai virar 3,4 vezes 10 a terceira, né? Vezes 10 a menos 3 que sobrou ali, não. 10 a menos 3 estava aqui, eu estou sempre repetindo ele aqui fora. E aí, olha só, 10 a menos 3 vezes 10 a terceira dá 1. E aí o resultado final, 3,46. Isso aqui é watt. Tá, então tá aí. Que você pode concluir. Olha para cá. Aqui a potência é só 2,06. E aqui é 3,4, né? 416. Então aqui a potência é maior, né? Outra coisa que a gente pode deduzir aqui. O fio de alumínio, ele dissipa mais energia, né? Fio de cobre. E aí, a letra C é só para fazer a discussão. Qual é o melhor aí? É o cobre ou o alumínio? Né? Na questão de segurança. Na questão de segurança é melhor o de cobre, porque ele esquenta menos, né? Cobre é mais seguro por aquecer menos. Ok? Ele irradia menos energia, vai aquecer menos. Tá? Muito bem, vamos voltar lá para a lista. Então, essa aí era a questão 8. Tá? Passemos, então, para nona, certo? Deixa eu recortar ela aqui. Vou recortar aqui a nona para respondê-la lá no slide. Olha aí o enunciado. A diferença potencial de um neurônio em repouso no corpo humano é de 75 milivolts. Tá? Vamos anotar esse dado. É uma tensão, né? V. 75 milivolts. Só para lembrar, esse prefixo mili
indica, né, uma fração aí, né, a 1/1000, né? A gente indica como 10 a menos 3. E aí, a gente está olhando para o neurônio, na célula do sistema nervoso humano. Ele tem essa diferença potencial, né, essa tensão, essa voltagem, e ele conduz, ó, uma corrente, ele pode conduzir, né, uma corrente de 0,200 miliamperes, tá bom? Posso escrever também aqui em ampere, o mili, significa 1/1000, né, ou 10 a menos 3. Aí, tem essa tensão, tem essa corrente, e aí ele pergunta pela potência. É o que eu estava falando para vocês ainda há pouco. A potência tem várias formas de nós calcularmos, né? Tem aquela que eu acabei de usar, vezes I ao quadrado, né? Ou você poderia ainda calcular V ao quadrado sobre R. Essas duas aqui, quando você tem resistência e corrente, ou tensão e corrente. No nosso caso, a gente tem tensão e corrente. Ó. Nesse caso, basta multiplicar os dois. Tá? Então, acabei de escrever aqui 3 formas de determinar a potência. Ó. A tensão vezes a corrente, a resistência vezes a corrente quadrada, ou a tensão vezes a corrente quadrada. Tá bom? Essas duas formas aqui, elas resultam nós usarmos a famosa lei de Ohm. Aí você pode substituir o V, o RI aqui, aí vira essa primeira aqui, RI ao quadrado. Ou você poderia substituir a corrente com uma tensão sobre a resistência, nessa primeira aqui, né? Aí aparecer V vezes V dá V ao quadrado. Tá? Beleza. Então, esse exercício é bem simples, olha só. Não tem mistério não, é só isso aí mesmo. A tensão é de 75 vezes 10 a menos 3, vezes a corrente, que é de 0,200, vezes 10 a menos 3, tá? E aí você pode fazer, ó, esse fator de 75 vezes 0,2, vamos lá. 75 vezes 0,2. Aqui, 15. Vezes, aí você multiplica os outros dois fatores. Ó. 10 menos 3, vezes 10 menos 3. E vai dar, conserva a base, somos os expoentes, 10 menos 6. Esse 15 que está aqui, você pode escrevê-lo como 1,5 vezes 10, né? Notação de potência de 10. E aí, finalmente, nós vamos ter para a potência 1,5 vezes 10 a menos 5. Lembra lá, a unidade de potência é o watt. Aí. Bem simples essa norma. Beleza, vamos voltar lá no exercício, né? Vamos agora para a décima. Essa décima já é um pouco mais detalhada, olha só. É uma questão de revisão, tá? É uma questão de revisão. O que ele quer dizer com isso? Vai envolver os conteúdos anteriores, tá bom? Revisão nesse sentido de utilizar conceitos anteriores. Então, diz assim, um funcionário de escritório utiliza um aquecedor de imersão para aquecer 250 gramas de água em um copo leve, coberto e isolado de 20 graus, tá?
100 graus Celsius, levando um tempo de 4 minutos. E o aquecedor é um fio desse material aqui, ó, nicromo, conectado a uma fonte de 220 volts. Então, vamos supor que o fio está 100 graus Celsius, durante todo esse intervalo aí de 0 e 4 minutos. Tá bom? Muito bem. Com esses dados, ele pergunta pela relação entre o diâmetro e o comprimento que esse fio deve ter, né? Deve ter. Muito bem. Aí, tem duas coisas juntas, né? Você já viu esses aquecedores? É uma resistênciazinha, né? É uma resistência que você coloca dentro da água, né? Ela começa a aquecer e ela esquenta e aquece a substância, né? No caso aí, a substância é água, tá bom? E aí nós vamos precisar aqui dos dados da água, dos dados termodinâmicos da água. Vai haver um efeito aí térmico, né? Ela vai aquecer de 20 para 100. E aí a massa é 200 gramas, se dividir por 1.000 dá 0,250 quilogramas, né? 1 quilograma vale 1.000 gramas, faz a proporção dessa aqui. Beleza. E aí, uma outra informação que nós vamos precisar é o calor específico. Para a água é 4.190. Bom, agora eu esqueci as unidades, né? Acho que joule, né? Quilograma, Kelvin, se não me engano. Tá aí. Outra coisa que nós vamos precisar aí é o ΔT. ΔT em termos de temperatura. A temperatura final é a temperatura inicial. A temperatura inicial era de... Aliás, a final é de 100 e a inicial era de 20. Então vai dar um ΔT de temperatura, né, de 80 graus Celsius. E aí vamos relembrar lá de um fato da termodinâmica. Um ΔT, uma variação de temperatura, vai ter o mesmo valor nas duas escalas, Celsius e Kelvin. Beleza. E aí você pode calcular o quanto de energia térmica, de calor que foi necessário aí para aquecer a água. Aqui, ó. O calor específico vezes a massa vezes o ΔT. Tá bom? Lembra lá da disciplina passada, né? Física 2. Então você multiplica, ó, calor específico vezes massa vezes ΔT. Certo? Fazer aqui essa conta. 4.190 vezes 0,250 vezes 80. 83.800. Aí a energia é joule. Ok? Muito bem. E aí, isso aqui é a energia, né? Energia, no caso, energia térmica, que é o calor. Mas você pode calcular a potência, né? Tá bom? Como é que seria a potência aí? Essa energia pelo tempo. No caso, a potência aí é de absorção, né? A água está absorvendo esse calor nessa taxa aqui. Calor por tempo, né? Vou fazer isso aqui, deixa eu ver. Muito bem. Delta aqui, delta. Eu não anotei, né? Vou anotar bem aqui assim. Tem a variação de temperatura, desculpa, de tempo. 4 minutos. Vamos botar no sistema internacional, né? O sistema internacional é segundos. 1 minuto tem 60 segundos, que vai dar 240 segundos. Ok? Então, vamos só dividir a energia, que é 83.800,
pelo intervalo de tempo que é de 240 segundos. Cadê a calculadora? Ah, tá aí. Só dividir agora. Dividido por 240. Então vai dar 319, vou aproximar para 2 aí. 349,2 watts. Então veja só, aqui é a potência com que a energia vai ser absorvida, né? Então vou colocar aqui entre parênteses. Absorção. Tá bom? Essa potência vai ser absorvida. Ela vai ser absorvida de quem? Vai ser absorvida do fio, né? Ok? E aí você tem um fio de nicromo. E aí, essa substância aí, nicromo, tem aqui as seguintes a seguinte resistividade. Então, é 1,155 vezes 10 a menos 6. Então, é 11 vezes 10. Tá, muito bem. Que é a resistividade. Tá, é a resistividade, mas vejam bem, o que é que nós temos de informação a respeito aí do nicromo? Ah, quer dizer, já vamos considerar que isso aqui é a resistividade a 100 Celsius, tá bom? E na realidade, a resistividade vai ter um formato assim. Onde esse valor aqui inicial seria para o tempo inicial, ou temperatura inicial, certo? Não vou entrar no detalhe não, que vamos só usar o valor aqui conhecido, né? Vamos dar como conhecido esse valor, mas aí seria só para enfatizar, tem uma dependência da temperatura. O material, ele aumenta a resistividade, ó, com a temperatura. Estou de 1,50 para 1,55. Bom, tá, aí a gente vai usar esse daqui de baixo. Muito bem, já vamos lá para aqui. Quais os dados nós temos aqui? Nós temos essa potência que foi absorvida pela água. Então, vamos supor que essa potência aí vai ser a potência fornecida pelo fio, tá bom? Então, aqui, lá ele apareceu como uma potência absorção, né? E aqui vai aparecer como dissipação, né? Ela dissipa essa energia. A dissipação. Então, ó, olha só. O fio está recebendo a absorção, 349,2 watts, absorvendo essa taxa. E quem está perdendo essa energia que ele está ganhando? É o fio. O fio vai perder a energia nessa taxa aí, potência de dissipação. E nós sabemos como escrever essa potência em termos da tensão. V ao quadrado sobre R. Vocês lembram? Acabei de mencionar anteriormente. E aí, sabendo que a tensão é de 120 volts, está lá enunciado,
Vou colocar aqui os valores, ó. Você sabe que a potência é de 349,2, a voltagem de 120 vai estar ao quadrado, sobre R, olha só. Então, utilizando aqui a expressão da potência, nós encontramos uma equação para o R aqui, que é a resistência. Bom, aí você isola aí a resistência. Se você quiser fazer aqui meio por extremos, né? Resistência vezes 349,2 vai ser igual ao próprio 120 ao quadrado. Vamos fazer logo 120 quadrado, 4.000, não, 144.000, 14.400. E aí, o R vai ser esses 14.400 dividido por 349,2. Então, dividido 349,2. 41,2 ohms, né? A unidade de resistência é o ohm. Confere aí. E agora, professor? E agora, com esse valor da resistência e esse valor da resistividade que está aqui em cima, certo? A resistência é igual a resistividade vezes o L sobre a área. Tá bom? Já viu antes. E aí, eu posso pegar essa resistividade que está do lado aqui, do lado esquerdo, né? Direito, né? Passa para o primeiro termo da equação, ele está lá multiplicando, vem para cá, dividindo. E aí você encontra essa relação aqui. R sobre a resistência sobre a resistividade é comprimento sobre a área. Quase que está aparecendo o que ele quer aqui, ó. Ele quer o diâmetro, uma relação entre o diâmetro e o comprimento. Aqui, ó. Aqui em cima é o comprimento e aqui embaixo é a área. Vocês lembram que a área a gente pode escrever como π vezes o raio ao quadrado. E aí o raio ao quadrado vai virar diâmetro ao quadrado sobre 4. E aí você poderia reescrever aí. O 4 vai lá para cima, fica no L. Aqui embaixo fica só π vezes d ao quadrado. Né? E aí, esse 4, esse π, você pode mudar para o outro lado. O π vai multiplicar o R. Vou fazer numa outra página, que eu estou achando meio perto aqui, né? Mas tem espaço aqui embaixo. Tem aqui. Então, vou reescrever ali a igualdade. R sobre ρ. Tá. Vamos desfazer logo ali. Vamos fazer ao contrário. 4 vezes L sobre πd ao quadrado é igual a resistência sobre a resistividade. Certo? Aqui você encontra que L sobre D ao quadrado é igual ao π vai multiplicar o R da resistência, e o 4 vem para baixo, multiplicando a resistividade. Então, olha aí o que nós encontramos. Se você multiplicar o π vezes a resistência, dividir por 4 vezes a resistitividade, você vai encontrar a relação, ó, comprimento sobre diâmetro ao quadrado. Tá? Já dá uma resposta aí para o problema, né? Ó. Aqui você já tem uma relação entre diâmetro e comprimento, é o que ele quer. Tá. Vou fazer aqui. Π, vou aproximar aqui para 3,14. A resistência, aqui
Aqui, ó. 41,2 embaixo, ó. 4 vezes o rho da resistividade. Vamos ver lá em cima. 1,55. 1,55 vezes 10 dá menos 6. Aí, vou botar mais aqui essa fração. E aí? Fazer agora. Já vou fazer logo a conta toda. Podemos multiplicar os fatores. 3,14 vezes 41,2. Vamos lá. 3. Vamos fazer logo no formato da equação aí. Vou abrir o parêntese. Aí vou colocar 3,14, que é o pi, vezes 41,2. Fechar o parênteses. Aí vou dividir. Abrir de novo parênteses. Por 4. Olha o 4 aqui embaixo, né? E multiplica. É 1, né? É 1. 1,55. Fecha parênteses. Aí estou fazendo a divisão desses 4 fatores. Que dá 20,86. Dá 20,86. Então, 9. E aí, só tem uma potência, né? Eu juntei esses 4 fatores. 3,4 vezes 41,2 dividido por 4 vezes 1,55. Só tem esse fator, vai ficar 10 a sexta positivo. Tá? 10 a sexta. E agora, professor? Você poderia só reescrever aí, mais bonito. 20,9 você escreve como 2,09. 10. Aí junta esses dois fatores. Vou dar uma porção. Vai dar 2,09 vezes 10, ó. 10 vezes 10 a sexta, 10 a sétima. É uma razão, eu não vou colocar unidade, tá bom? É comprimento sobre diâmetro. Tem que ter essa razão. Pronto. Aí. Tá. Aí a questão é ter uma letra B aqui, ó. Ele está imaginando, pedindo a gente imaginar um fio desses, né? Com um volume menor que 0,500 centímetros cúbicos, né? Isso tudo que a gente fez aí é a letra A. Bom, ele pediu para a gente imaginar uma relação entre o diâmetro, ó, o comprimento e o diâmetro. Tá aí. Chamamos uma relação. O comprimento pelo diâmetro quadrado é isso aqui. Tá? E aí, tá aí, tá respondendo a letra A. Tá bom? Por isso aqui é a letra A. Por isso aqui é a letra A. Aí, como eu falei, é uma questão que vai envolver, olha, termodinâmica. A gente começou lá na termodinâmica, ó, calculando a energia que foi absorvida pela água. Depois atribuímos essa energia ao fio, né? Aquela energia que foi absorvida pela água foi dissipada pelo fio. Nós usamos aqui o que foi discutido nas últimas aulas, né? Beleza. Então, na letra B, você quer que o volume seja menor do que 0,500 centímetros cúbicos. E agora, professor? Agora você lembra, ó, esses volumes aí é de um fio, né? O fio tem um formato assim, cilindro, né? Então, vai ter uma área aqui e um comprimento aqui, ó. Então, o volume, esse V aqui é o volume, cuidado para não confundir, né? É a área desse tamanho, certo? Tá aí. A área vezes comprimento. E aí, professor? Agora você sabe que o comprimento sobre o diâmetro, né?
Não, eu vou só substituir isso aqui bem que essa primeira equação. Então, V é a área vezes o comprimento e tem que ser menor do que 0,500 centímetros cúbicos. Né? Assim, pode transformar aqui para metro cúbico, né? Fazer bem aqui do lado. Vai dar ao centímetro, o centímetro é 10 menos 2. Quando levar ao cubo, vai dar 10 menos 6 metros. Certo? Então, aqui, ó, 10 menos 6 metros cúbicos, né? Cúbicos. Cúbicos. Beleza, e agora, professor? Agora não tem assim muito o que fazer, não, né? Você poderia, por exemplo, ó, escrever aí o raio aqui, ó, o L10, né? Ah, o L sobre o diâmetro vale esse valor aqui, né? Ah, é, o L, ó, tá aqui. Você pode escrevê-lo partindo daquela expressão lá. L sobre diâmetro quadrado, é isso mesmo. 2,09 vezes 10 é 7, né? Então, o L é igual a 2,09 vezes 10 é 7, né? Vezes o diâmetro ao quadrado, certo? Você poderia juntar aqui. Aí temos A vezes L igual a vezes 2,09 vezes a menos 7 diâmetro ao quadrado, né? Ah, deve ser menor do que 0,500 vezes a menos 6. Ah, essa questão aqui não tem assim muita interpretação, não, né? Ah, a área aqui, ó, você pode escrever como π d ao quadrado sobre 4. 2,09 10 a menos 7 d ao quadrado, menor do que aquilo ali, né? Lembra que esse valor aqui do lado de cá é metros cúbicos. E agora, professor? Agora eu não tenho que fazer, não. Vou juntar esses dois aqui, desse lado. D quadrado vezes D quadrado, vai D a 4, deve ser menor do que 0,500 10 a menos 6 dividido por... Ah, a 4 vai para lá multiplicando, né? Dividido por π vezes 2,06. 10 a menos 7. 7, né? É isso. É 10 a 7, desculpe. Fiz errado ali, né? Tem que estar errado. 10 a 7 positivo, né? E agora, professor? Junta esses fatores. 4 vezes 0,500 igual. Aí isso tudo eu vou dividir por I multiplica 2,09. Então, esses quatro fatores, 4 vezes isso, dividido por π vezes isso, vai dar 0, 0,5. E agora as potências, junta essas duas potências, menos 6. Menos 7 dá menos 3, né? Essa questão não tem assim muito raciocínio, interpretação, né? Então, se você quiser manter aqui o volume, né? Pelo volume. Se você quiser manter o volume menor do que isso, basta que o diâmetro, a quarta potência, seja menor
do que esse valor. Tá? A interpretação é essa. Vamos gastar mais tempo nesse exercício não, tá bom? O legal desse exercício é essa primeira parte aqui, para você conectar lá a termodinâmica, né? Com aqui, nós estamos vendo agora, essa parte de eletricidade, né? Conectamos a água absorvendo, né? Com o fio dissipando. A parte mais interessante desse exercício é mais só questão matemática, né? Você saber manipular as expressões. Muito bem. Aqui mesmo. Vamos agora. A questão ali era a décima, né? Bem boazinha nessa décima, achei interessante. Agora vamos para a 11ª. Deixa eu pegar aqui. Ela parece ser mais simples, né? Vamos ver. 11ª. Você tem uma bateria com a força eletromotriz de 15 volts. Vamos anotar esse dado. Vocês lembram do dia da aula? Nós representamos a força eletromotriz assim, ó, com um epsilon. Então, a força eletromotriz é de 15 volts. Enquanto que a tensão V é de 11,6 volts. E aí, infelizmente, a unidade tem a mesma letra do quantidade, né? Tá. E aí, ainda temos, olha só, uma potência de 20 watts. Ok? Que é a potência de um resistor de carga R. Vamos imaginar aqui o circuito, ó. A bateria. Então, como é que é o circuito de uma bateria? E é uma bateria real, né? O que é uma bateria real? É uma bateria com resistência interna, né? E aí, o modo de representar é assim. E representa a bateria de maneira geral. E vamos adicionar aqui, ó, uma resistência. Mas esse conjunto aqui, ó, da força eletromotriz, com essa resistência que eu estou chamando aqui de R minúsculo, é a bateria com a resistência interna. A bateria real. Por que eu chamo de real? Porque se ela fosse ideal, né? A bateria ideal não tem resistência interna, que seria só a própria voltagem aqui, ó. A própria FEM, né? De 15 volts. E aí você pega essa bateria e liga um outro resistor, né? Um outro resistor aqui, ó. R. Bom. E aí, aqui entre esses dois pontos, A e B, você tem aquela tensão ali, ó, ali aquela tensão entre A e B e aquela potência. Beleza, e agora, professor? Agora, olha só, a gente pode explorar essa informação a respeito da potência. Só escrever esse W aqui melhor que tá no tudo. Nós podemos explorar essa informação a respeito da potência, né? Potência. Potência, lembra lá, a gente pode escrevê-la como a resistência vezes o I ao quadrado. Por quê, professor? Eu estou fazendo aqui de propósito, estou fazendo isso aqui de propósito, para aparecer, olha aqui, a potência, que eu conheço 20 watts, a... Opa, a resistência eu não tenho não, né? Ah, desculpa, fazendo besteira aqui, né? Só dissolver. Não é essa aqui não. E aí eu não tenho nem a resistência nem a corrente, né? Eu preciso, na realidade, né? Aí
aquela outra, ó, voltagem vezes corrente. Porque agora, se você tiver informação da potência e da diferença potencial, né, a tensão V, eu posso descobrir a corrente, tá bom? A ideia vai ser essa. Nós sabemos que a potência é de 20 watts, vai ser igual à tensão, que é de 11,6, vezes a corrente. Daí você deduz que a corrente vai ser 20 dividido por 11,6, né? Acho que eu acabei fechando a calculadora. Deixa eu abrir de novo. Calculadora. Então, 20 dividido por 11,6. Então, dá 1,7472, né? Isso. Amperes. A intensidade, a corrente I, né? E agora, professor? Agora, olha, nós vamos usar a famosa lei de Ohm. Lei de Ohm. Diz a lei de Ohm, a potência, aliás, o voltagem, né? A potencial V é igual a resistência vezes corrente, certo? Você sabe que o potencial lá no resistor é de 11,6, e vai ser igual a resistência vezes aquela corrente ali, que é de 1,72. Olha só. Aí daí você deduz que a corrente vai ser 11,6 dividido por 1,72, certo? Vamos lá. 11,6 dividido por 1,72. 6,74 ohms. Pronto, aí. Então, olha só, acabamos de descobrir que aqui vai ter uma corrente I, né? Nesse resistor, uma corrente I de 1,72 amperes. Nesse resistor de 6,74 ohms. Beleza. E aí, podemos calcular também qual é a resistência interna da bateria, esse Rzinho aqui, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Vou colocar aqui outra página. Vou desenhar de novo o circuito da bateria. Você tem aqui a tensão, a diferença potencial, né? Tem aqui a resistência interna. E aí, o resistor externo. Né? Aí. Esse é um Rzinho. Um Rzão. E agora, professor, como é que a gente pode calcular esse Rzinho? Você poderia, uma forma de resolver aqui, é aplicando a lei das malhas. Eu lembro da lei das malhas lá do lei de Kirchhoff, né? A segunda lei de Kirchhoff. Então, se eu der uma volta completa, por exemplo, desse ponto aqui que eu medi, ó, dou uma volta completa na malha, a soma de todas as diferenças potenciais deve dar zero. Tá bom? Então, ó, desse ponto azul eu vou percorrendo aqui, ó, atravesso aqui a FEM, né? O E. Ele conta com uma diferença positiva, né? Um aumento. E aí daqui, ó, eu atravesso o Rzinho. O Rzinho é uma queda de tensão. O capacitor, aliás, o resistor, ele consome, né? Tá? Negativo. Quando eu fizer aqui a lei de Kirchhoff passando por um resistor,
ele vai contar como negativo. E eu pego, vou passar por um outro resistor a voltar lá no meu ponto inicial. Quando eu passar por esse outro resistor, vai dar a mesma coisa. As duas, ó, somam negativo, né? Com duas quedas de tensão. E se somar tudo, deve dar zero. Então tá aí. Apliquei a lei das malhas, ó. Nesse circuito, dá zero. E aí você pode substituir os dados conhecidos. O Epson aqui, ó, vale 15. Menos a resistência, que é a nossa incógnita, vezes a corrente nós acabamos de calcular, que é 1,72. Menos o R, que acabamos de calcular também, 6,74. Vezes o I, que é 1,72. Isso tudo igual a zero. E aí, o que você pode fazer? Né? Fazer bem aqui mais para cá. Deixa o 15 aqui. Se você multiplicar esses dois aqui, ó, a resistência da corrente, vai dar justamente a queda de tensão no resistor, certo? E aí eu vou deixar esses dois termos, ó, o 15 e esse produto de lá de cá. Eu vou pegar o R vezes 1,72, vou passar para o outro membro, aí ele fica positivo, né? Fica R positivo, ó, vezes 1,72. E agora, fizer essa diferença, 5 menos 1, 34, né? 3,4. 3,4. Dividido por 1,72 vai dar o R. Então, finalmente, divide 3,4 por 1,72. 3,4 menos 1,72. Oh, meu Deus, isso aqui foi menos. 3,4 dividido por 1,72. 72. Então dá 1,98. Assim para 98, né? Ohms. Então tá aí. Essa é a resistência interna da bateria. A gente calculou usando a lei das malhas, as leis de Kirchhoff. Bom, então letra B respondida, que é a letra A, né? Então tá aí. Exercício 11 completado. Vamos voltar lá para o exercício. Vamos para 12 aí, né? 12ª. Recortar essa 13 que a gente já fez da aula. Certo? Vou fazer aqui a 12. Recortar ali. 12 agora. Página 9, né? Tá aí. 12ª, ó, duas pilhas de 1,5 volts com seus terminais positivos na mesma direção são inseridos em série em uma lanterna. Tem uma resistência de 0,255 e outra 0,153. Então veja só, são duas baterias. A gente acabou de ver, a pilha é uma bateria, né? Nós acabamos de ver como é que é o circuito de uma bateria aí real, né? É assim, ó, a força eletromotriz e a resistência interna. Só que a gente pegou e colocou as duas, ó, em série, né? As duas foram instaladas aí em série, né? Tem duas baterias, uma depois da outra. Tá? E aí, vamos ligar essas duas baterias. Deixa eu pintar elas aqui para ver que são separadas, ó. Esses quadradinhos amarelos aqui
representam cada bateria. Ó. E agora, professor? Agora, vamos ligar na lâmpada. Como é que eu represento a lâmpada aqui? Eu vou representar por uma resistência, tá bom? Uma lâmpada funciona como uma resistência, certo? Então tá aí. Aqui eu vou chamar de R1, vou chamar de R2, tá? Então, R1 é 0,255 ohms, o R2 a outra resistência 0,153 ohms. Aí, ó, beleza? E o Rzão, a gente vai determiná-lo na letra A. Quem é o Rzão? A resistência da lâmpada. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Sabendo, ó, que aqui a força da automotriz, essas duas forças ali são iguais a 1,50 volts. E agora, professor, agora tem que fazer de novo a lei das malhas, tá bom? Assim, acabei pulando aqui uma informação importante, né? Nós sabemos a corrente aí, ó. Vai circular uma corrente de 600 miliamperes. Então, bem aqui, ó. Vai passar uma corrente, né? Atravessando aí o resistor. Corrente I vai percorrer aí uma corrente I vai percorrer o circuito, uma corrente de 600 miliamperes. Vou anotar aqui, corrente I de 600 miliamperes. Aí você pode usar 1 miliampere, né? É 1 milésimo de ampere, quanto vai ser, mesma coisa que 0,600 amperes. E agora, professor, mesmo raciocínio que a gente fez ainda há pouco, ó. Pega aqui um ponto, ó, parte dele vai percorrendo o circuito. Quando a gente passa, vem aqui, ó. Primeiro, passa por onde? Por essa força automotriz Epsilon. Depois passa pelo R1, que é uma queda de tensão R vezes I. Depois vai entrar ali na outra força automotriz, Epsilon. Então, olha só. Estou somando duas vezes aqui, que são duas pilhas. Passei no primeiro, tem um Epsilon positivo. Passei no segundo, tem um outro Epsilon positivo. Quando passar na outra resistência, de novo é negativo, né? Ó, segunda resistência. Vezes a corrente. Tá bom? E agora, professor, por último, passa no resistorzão grande, R grande. Isso tudo deve dar igual a zero, a famosa lei das malhas. Eu somei todas as diferenças potenciais. Então, vejo que tem duas diferenças positivas, que são as duas forças motrizes aí, né? E tem três resistências aí, ó. Resistência interna número 1, resistência interna número 2 e a resistência da lâmpada. E agora, professor, agora você pode substituir todos os dados aí que são conhecidos. O epsilon vale 1,5, menos o R1, que vale 0,255, vezes o I, que vale 0,600, mais o epsilon, que vale 1,50, menos o R2, que vale 0,153, vezes o I, que vale 0,600, menos a resistência, vezes a corrente, que é 0,600, tudo isso igual a zero. Olha só. E aí, eu vou somar esse pessoal todinho, vou fazer essa conta todinha. Certo? Vamos ver quanto é que dá lá na calculadora. Uma conta lá, ó. Vamos ver. Vou só levantar essa bicha aqui. Pronto. 1,5 menos 0,255, que multiplica
0,600. Tudo isso mais 1,5 de novo. Menos 0,153, que multiplica 0,600. 600. E dá igual, ó, esse pessoal todinho aí que eu marquei, ó, faz essa conta todinho, dá quanto? 2,755. Aí. E aí, do lado de lá, esse termo eu vou só trocar de lado, né? Ó. Esse termo aqui eu trocar de lado, né? Ó. Passar ele para o outro membro, ele vai positivo. Fica R vezes 0,600. Olha só. Dá para descobrir que o R é 2,755 dividido por 0,600. Cadê a calculadora? Tá aí, ó. Só vou agora dividir por 0,600. Tá aí, 4,59 ohms, que é a unidade de resistência. Pronto. Fizemos aí a letra A. A resistência da lâmpada é de 4,59. Aí vem a letra B, ó. Qual é a fração de energia química transformada que aparece, né? Que aparece como energia interna nas baterias. Tá. A energia lá dentro que vai ser consumida, né? Como energia interna, é justamente a dissipação, né? A energia dissipada, certo? Então, letra B. A energia interna lá, a energia química é energia dissipada, né? Vai ser dissipada. Então, vamos lembrar da potência de dissipação. Só que da bateria, né? A bateria vai ter duas fontes aí. Peraí. A gente pode fazer separado, né? Da primeira bateria e da segunda bateria, depois pode somar. Beleza. Tá? Para cada uma daquelas resistências. Posso pegar a primeira resistência, multiplicar pela corrente ao quadrado, dá a potência dissipada na primeira pilha. Primeira bateria. A resistência vezes a corrente ao quadrado, dá a potência dissipada na segunda. Né? Vamos lá. A primeira resistência lá é 0,255. Vezes a corrente ao quadrado, quanto é que deu a corrente? É 0,600. 0,600. Só que está aqui ao quadrado, né? E lá embaixo, 0,255 vezes. Oh, meu Deus do céu. Aqui é o outro, a outra resistência, que é 0,153. 0 vezes 0,600 ao quadrado. E aí, vamos fazer essas duas contas e dar a energia que vai ser dissipada nessa bateria aí, né? 0,255 vezes a corrente, que é 0,600 ao quadrado. Então dá 0,0918, né? Potência em watt. E a outra vai dar 0,155 mais 1,153 vezes 0,6 ao quadrado. Dá 0,0508 watt. Aí pode somar os dois, né? A potência, a dissipação total, ó, é a soma das duas dissipações. Isso aqui para bateria, né? Eu estou batizando, tá bom? Aqui é a energia que vai ser consumida dentro da bateria. Soma aqueles dois, ó. Mais 0,09. Vai dar
04147 aqui. Tá, usar só 3 algarismos. Aqui é o watts. Tá aí. Potência dissipada lá na bateria, né? Muito bem. Minha gente, são 9h14, né? Essa 13 que eu já pulei, já fiz, né? Você pode conferir depois lá no outro vídeo, na outra aula. E eu vou pular essas do circuito aqui, são até interessantes, né? Pular essa de circuitos aqui. Só se a gente marcar uma aula para semana que vem, né? Vou fazer mais uma para a gente fechar aqui, tá bom? Vou fazer uma de resistor com capacitor, isso. Essa 19ª aqui, ó, nós já fizemos, que é da aula. É um circuito RC, ó. Resistor com capacitor. Aqui vocês podem consultar depois lá a solução lá nas notas, né? No vídeo. E aí eu vou fazer essa 20ª aqui. Aí a gente fecha a nossa aula de hoje, tá bom? Tá muito longo. Vou recortar aqui. Então está aqui a questão 20, olha só. Você tem um capacitor de 10 microfarad. Vamos anotar esse dado, né? A capacitância C vale 10 microfarad. E aí lembra, 1 micro vale 10 a menos 6. Né? Microfarad, 10 a menos 6 farad. E aí ele é carregado por uma bateria de 10 volts. Por meio de uma resistência R. Então, o Epson é 10 volts. E aí tem uma resistência R que não foi falado, né? Quanto é? E aí vem com a seguinte constatação. Você tem uma diferença de potencial 4 volts no intervalo de 3 segundos. Depois começa o processo de carga. Né? Então é o seguinte. Você tem o potencial no capacitor. Vou chamar ele de VC. O VC vale 4 volts quando o tempo for de 3 segundos. Bom, pronto. Esses aqui são os dados. Tem a capacitância, tem a tensão da bateria e tem a tensão no capacitor no tempo de 3 segundos. Com tudo isso, ele pede para nós encontrarmos a resistência. Né? Vamos só lembrar como é que é o circuito aí que a gente está imaginando. É uma bateria. Vou mudar aqui. É uma bateria, então. Vamos imaginar, no caso, uma bateria ideal, né? Sem resistência interna. Uma bateria que tem um resistor aqui. Poderia ter. Pode ser também a resistência interna. Acho que um resistor externo mesmo. E aí nós vamos ligar a bateria no capacitor. C. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Na hora que você liga, parece uma corrente elétrica. As cargas vão sair aqui do polo positivo. Vão atravessar aqui. Atravessar assim, entre aspas, né? Então eles vão acumulando aqui o positivo e o negativo aqui no capacitor e vai haver um movimento de cargas. E uma corrente I aqui. Né? Essa corrente I que se cria, a gente encontra ela resolvendo a equação diferencial. Vocês lembram? Nós encontramos uma equação diferencial assim, dI dt igual a menos I sobre RC.
É a famosa equação do circuito RC, né? Aqui é uma EDO, equação diferencial ordinária. Vocês vão ver daqui dentro de alguns poucos dias, né? Algumas semanas, vocês vão entrar aqui nesse problema de resolver uma equação que envolve derivadas, né? Tá? Aqui eu vou só escrever aqui o resultado. Se você resolve essa equação, você vai encontrar aí o epsilon R vezes a exponencial de menos t sobre RC. Bom, é a corrente. Muito bem. E aí você poderia, com esse valor da corrente, ó, determinar a tensão no resistor R, a tensão no capacitor, né? É feito isso lá, tem nos slides da aula, né? O professor também não colocou ainda, né? Nos slides da aula. Mas nas nossas notas tem. Se você calcular a tensão do capacitor, VC, você vai encontrar assim, né? Y0 sobre R, 1 menos. Deixa eu conferir aqui, eu anotei aqui antes da aula. Isso mesmo. Ah, não tem R, não, desculpa. Fazer. Só epsilon, 1 menos aquela exponencial lá, menos T sobre RC. Tá? Tá lá no slide, né? No dia da aula a gente resolve essa equação. Tá? Essa equação diferencial ó, tem essa resposta para I, que dá essa tensão aqui para o capacitor. E aí é só substituir os dados conhecidos. Ó. O VC vale 4 volts. O Epson vale quanto, Epson? 10. 10 volts. Igual a 1 menos a exponencial de menos o tempo vale 3 sobre RC. E agora, professor, agora nós temos que manipular essa equação para tirar daqui de dentro, ó, R vezes C. Como é que a gente pode fazer isso? Ó? Primeiro eu vou passar o 10 para cá. É 4 sobre 10. Ó. Do lado de lá fica 1 menos a exponencial de 3 sobre RC. Né? E aí, você pode passar o 1 também. Né? Esse aqui vai dar 0,1. 0, desculpe, 0,4. Né? 4 todas. E agora, professor? Agora vamos trocar de lado. Ó. Vou trazer a exponencial para o primeiro membro. Ela fica positiva. E vou trazer o 0,4 para o segundo. Olha aí. Vai, a exponencial ficou positiva do primeiro lado e o 0,4 ficou negativo do outro lado. E você faz essa diferença, dá 0,6, né? Tá. Então, fazer bem aqui. A exponencial de menos 3 sobre RC vale 0,6. E agora, professor, nós temos que tirar o argumento que está aqui dentro da exponencial. A gente fez isso no dia da aula, né? Lá justamente na solução da equação diferencial. Você pode fazer isso aplicando o ln dos dois lados. O ln é a função inversa da exponencial. Se eu fizer o ln aí dessa exponencial, o resultado é justamente o argumento que vai dar menos 3 sobre RC. E do lado de cá você pode calcular, ó, ln de 0,6, você calcula. Isso aqui é uma função, você calcula o valor dela. Vem aqui na calculadora. ln de 0,6. Oh, meu Deus. Fiz errado, né? Deixa eu tentar digitar primeiro. 0,6, aí aplicar o ln. Isso. Vai dar menos 0,51. Tá menos 0,51. E agora, professor, agora você escreve aí, ó, o RC vai ser 3 sobre 0,51
Tá? 3 dividido por 0,50. 5,80. Só que aí é o RC, ó. Tá? A gente não quer o RC, a gente quer o R. Vou fazer bem aqui embaixo. O R vai ser 5,88 dividido pelo C. Eu coloquei o C aí genérico, mas nós sabemos o valor de C, né? O C é 10 microfarad. Ou 10 vezes 10 a menos 6. Eu não botei para não ficar carregando, né? Divide 5,88 por 10. Pode juntar aí, né? Só repetir. 5,88. Olha aqui, ó. 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 menos 5. Então, pula para cima. 10 aqui. E aqui é ohms. Essa aqui é a resistência. Beleza? Pois então, minha gente, esse aí é o resultado final da nossa questão 20. Ó. A resistência é daquele valor de 0,588 vezes 10 a quinta. E com isso, eu vou encerrar aqui.